Olá, tudo bem? Boa tarde. Dando continuidade ao estudo sobre o Espírito Santo, eu vim compartilhar com vocês minutinhos da palavra de vida. Isso! Então, no outro módulo nós falamos sobre o Espírito Santo ser uma pessoa, seus atributos, a sua personalidade e suas atividades. Hoje nós vamos estar falando sobre os nomes dados ao Espírito Santo, dentre eles Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Consolador, Espírito Santo da promessa, Espírito da graça, Espírito de vida e Espírito de adoção. Então nós vamos estar iniciando com o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 1:2. O Espírito de Deus é tido por esse nome porque opera em todas as esferas para cumprir a vontade de Deus. Por intermédio do Espírito Santo, o universo foi criado e é preservado. Ele é eterno, onisciente, onipresente. Isso está escrito lá em Salmo 139, dos versos 7 ao 10, que diz assim: Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Aqui, descrevendo a onisciência, onipresença e onipotência do nosso Deus. Agora nós vamos falar sobre o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está tipificado lá em João, capítulo 14, verso 26, que diz assim: Quando vier o ajudador que eu vos enviarei da parte do Pai, Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito de Cristo, ele não existe uma distinção especial entre os termos Espírito de Deus, Espírito de Cristo e Espírito Santo. O Espírito é o mesmo. Porém, os nomes descrevem seus diversos ministérios. É por isso que é falado que o Espírito Santo daria testemunho de Deus. Consolador. Também no 14, verso 16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Esse versículo aqui foi Jesus falando para os discípulos, né? Porque os discípulos sabiam que Jesus iria passar, porque Jesus já tinha advertido a eles com relação à sua morte, né? Lá no Getsemane. Então, ele falou, né, na última refeição com os discípulos, ele teve falando para eles. Então, Jesus demonstrou que eles não estariam sozinhos, porque o Consolador, eles estariam com eles, para poder o quê? Consolá-los, né? E ajudá-los nesse tempo tão difícil, que era a falta do nosso Jesus. O quarto nome é Espírito Santo, né? Por quê? Esse Espírito, ele é responsável principalmente pela santificação do cristão. E o quinto seria Espírito Santo da promessa. Jesus prometeu enviar o seu Espírito da promessa para que os crentes fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49. Diz o seguinte: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Deus sabia, né, que todas as lutas que os homens, os discípulos, passariam, no caso, eles precisavam de um poder especial, que era o seu poder. Então, ele falou que eles receberiam, né, o poder de Deus. O sexto nome seria Espírito da Verdade. Fica lá em João, capítulo 16, dos versículos 7 a 14, que diz o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Você pode ler, né, até o 14. Eu já li o 7, que já está bem explicado, né? E é ele quem convence o homem do estado pecaminoso, mostrando-lhe a verdade, que é Jesus. O sétimo nome é Espírito da Graça, Hebreus 10, 29. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver profanado o sangue do pacto com quem foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Ele opera a fim de que o homem se arrependa. Também ele leva o homem ao arrependimento. Espírito de vida.
O Espírito da vida, na verdade, ele é o Espírito do Criador, né? Desde o princípio, ele estava na criação do mundo. Aquilo que o homem por si só não podia alcançar, ele opera e livra-os do pecado e da morte. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O último é Espírito de adoção. Está lá em Romanos 8, 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção pelo qual clama Abba, Pai. Com a ajuda do Espírito Santo, o homem é capaz de ser salvo e integrar-se à família de Deus, tornando-se filho por adoção, herdeiro dos bens celestiais. Espero que você tenha gostado e tenha sido esclarecedor para a sua vida os nomes do Espírito Santo. No próximo vídeo a gente vai estar falando os símbolos do Espírito Santo. Eu aguardo você nos minutinhos da Palavra de Vida. Tchau, tchau. Deus te abençoe.